Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui gravando esse vídeo para tentar esclarecer para vocês um pouco sobre o conteúdo e as questões que direcionei para vocês, tá certo? Aos meus alunos de primeiro ano, sou o professor Oséias, e gostaria aqui de esclarecer um pouco sobre a atividade domiciliar que foi direcionada para vocês, tá certo? Aqui tem primeiro A, mas vale para todas as turmas de primeiro ano, ok? Da página 40 até a página 43, vocês vão encontrar esses tópicos aqui: sistemas, substâncias puras e misturas, tá bom? Onde vai falar um pouco sobre o que é um sistema, a classificação dos sistemas em homogêneo, heterogêneo, quantidade de fases, tá certo? Um exemplo que tem aí no livro é o granito, né? Que constitui um sistema heterogêneo para ser formado por três outros minérios, né? Feldespato, o quartzo e a mica, tá certo? Tem também no livro o leite, que visualmente é um sistema homogêneo, mas a um microscópio, né? Visto por um microscópio, ele vai apresentar gorduras, partículas de gordura em meio ao líquido do leite, certo? Então, visualmente é homogêneo, ao microscópio heterogêneo, o sistema que representa o leite, tá bom? Na sequência, vocês vão ver o que é uma substância pura, o que é uma mistura, tá certo? A substância pura é aquela formada apenas pelos seus átomos de origem ali, né? E a mistura ela já vai ter duas ou mais substâncias juntas, tá bom? O exemplo de substância pura que nós temos é a água, H2O puro, destilada, que a gente chama de destilada, água pura, certo? E o NaCl também, nas suas condições normais, também é uma substância pura, tá bom? E mistura é toda junção entre duas ou mais substâncias qualquer, tá certo? A atividade direcionada foi da página 44, que eu pedi para vocês fazerem a questão 1, 2 e 3 e fazer o gráfico da questão 5. Aliás, desculpa, a questão 1, 2 e 5 e fazer o gráfico da questão 5, que é bem importante na hora da resolução, tá bom? Então vou ajudar aqui a comentar as questões para facilitar o entendimento de vocês. Quem já fez, beleza. Quem não fez, com essa ajuda aqui vai conseguir fazer tranquilo, tá certo? Questão 1, da página 44. O ar atmosférico, a água do mar, a gasolina são exemplos de misturas, e ele pede para você considerar os seguintes sistemas abaixo, né, em condições ambientes. Em condições ambientes quer dizer em temperatura a 25 graus, temperatura ambiente, e também pressão a nível do mar, tá certo? Em química isso significa o que eu acabei de falar. Aí ele vai pedir para você analisar esses três pontos aqui embaixo, que constitui três sistemas, né? E responder o item A e B. No início aqui ele já fala do ar atmosférico, que é uma mistura de gases, água do mar, que também é uma mistura de água com vários sais, e a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, tá certo? Ou seja, carbono mais hidrogênio, beleza? Vamos analisar aqui o primeiro ponto. Eu vou até responder o primeiro ponto para facilitar aqui, na verdade, o item A, que se refere aos três pontos. O gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e gás argônio são quatro gases, né? Eles se misturam, mas eu acredito que você não vai perceber essa mistura, tá certo? Entre eles na atmosfera. Ponto 2, água líquida e sal de cozinha dissolvido em água. E o ponto 3, gasolina e álcool. Vamos para os dois itens abaixo. Qual é o número de fases dos sistemas 1, 2 e 3? E depois ele pede para você classificar aqui em homogêneo e heterogêneo. O sistema 1, que é composto por gases, se você não percebe a diferença entre as substâncias,
constitui um sistema único, ou seja, homogêneo, tá certo? De uma fase apenas. Se for heterogêneo, você vai perceber a diferença entre as substâncias, vai formar ali fases diferentes, né? Que você percebe visualmente, tá certo? Então você vai classificar o 2 e o 3 também, o 1 praticamente já disse a resposta. Você diz o número de fases e classifica em homogêneo ou heterogêneo, tá bom? Item B. Se fosse adicionado água a um sistema 3, quantas fases ele apresentaria? Justifique sua resposta. O sistema 3 é esse aqui. Se eu colocar água aqui, como é que fica? Né? Gasolina e álcool, eles formam apenas um sistema. Mas se eu colocar água aqui, a água pode até não, ela se mistura com o álcool, mas com a gasolina ela não vai se misturar, tá certo? A gente pode até ver aqui uma imagem, ó, onde a gasolina com o álcool, mas a partir do momento que eu coloco a água vai se misturar com o álcool e a gasolina, ó, por ser mais densa, aliás, menos densa, vai ficar lá em cima, ó, tá ok? Então é essa a dica da questão 1 para vocês. Vamos para a questão 2. Analise as afirmações e apenas diga se é verdadeiro ou se é falso. Pronto, vamos lá. Uma mistura de arroz, água e sal completamente dissolvidos forma um sistema heterogêneo de duas fases. Você vai observar em um recipiente, você vai imaginar, né, no caso, o arroz, a água e o sal dissolvidos completamente, certo? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É heterogêneo mesmo? Tem duas fases mesmo? Então você vai responder aí, tá bom? E a justificativa é basicamente dizer o porquê, né? Se você sabe a classificação, você diz porquê, né? Porque o arroz, ele forma uma fase, água e sal forma duas, ou forma só uma, né? Isso você vai responder aí. Ponto 2, uma mistura de água e óleo. Você sabe que água e óleo não mistura, né? Forma um sistema heterogêneo de duas fases, verdadeiro ou falso. 3, uma mistura de álcool etílico e água forma um sistema heterogêneo de duas fases. Analise aí, né? Água e álcool se misturam, formam uma fase ou duas. O atmosférico, livre de poluição e de vapor de água, é um sistema homogêneo de três fases. Até homogêneo, eu acredito que sim. Mas as fases você vai ter que rever aí, tá bom? Para responder. Olá, pessoal. Vamos continuar aqui com os comentários aqui das questões, tá certo? Eu parei o vídeo faltando a questão 5. Tava fazendo primeiro uns testes e tal, né? Mas a gente vai continuar aqui. Questão 5 da página 44. Aquela que eu peço para fazer o gráfico, né? Tá bom? Aí você vai observar aqui o seguinte, ó. Parece muito difícil, mas não é, tá bom? Só você interpretar aqui de maneira tranquila, ó. Observe o gráfico da curva de resfriamento da água pura e a pressão constante de um ATM. Pressão de ATM, pressão nível do mar, tá certo? Vamos lá. Eu ensinei para vocês em aulas anteriores, presenciais, o gráfico de aquecimento da água, que eu vou mostrar aqui já já, tá certo? Esse aqui é o de resfriamento, ou seja, ele vem de cima para baixo. O aquecimento vai de baixo para cima, né? Logicamente, mas a nomenclatura ela não muda, tá bom? Por exemplo, aqui 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, né, temperatura, e aqui representa o tempo em minutos, tá certo? Em que a reação, a transformação acontece, tá bom? Então vamos analisar aqui os itens A, B e C.
Quais são os estados físicos da água nos trechos A, C e E? Tá certo? Vou mostrar aqui a imagem do gráfico de aquecimento, tá certo? Para você entender o de resfriamento, que é o da questão, tá bom? Olha, o de aquecimento, ele começa aqui, ó, de baixo para cima. Aqui a água abaixo de 0 grau, né? Ela vai estar sólida, ou seja, gelo. A temperatura de fusão, ela começa a partir de 0 grau, tá certo? Ó, onde está nesse trecho vermelhinho aqui, onde o processo ele inicia aqui e finaliza aqui, né? Então, nesse meio aqui, você ainda vai ter um sistema heterogêneo entre sólido e líquido, onde o processo está em andamento, né? Eu falei isso muito nas aulas com vocês. A partir daqui, o sistema está totalmente líquido, tá certo? E ao chegar nos 100 graus, que é a temperatura de ebulição, a água começa a virar vapor, né? Sai do líquido para o vapor, tá certo? Nesse intervalo aqui. E depois, a partir daqui, está completamente no estado gasoso, tá bom? Então aqui é o gráfico de aquecimento da água, certo? A nossa questão pede o de resfriamento, que é exatamente ao contrário, ó, tá bom? De cima para baixo. Então analise aqui, ó, A, C e E. Qual é o estado físico, né, da água nesses trechos? A, se está acima de 100, o A é o quê? Gasoso, né? Só vou dizer esse, tá bom? Aí você vai analisar aqui o C, depois o E. Analise o gráfico que tem no livro e o que eu mostrei agora no vídeo que você vai entender perfeitamente, tá bom? B. O que significa o fato de os trechos B e D corresponderem a patamares paralelos ao eixo X? Quase matemática, ó. Meu amigo Marciano aí é de glice, eita. Paralelos ao eixo X. Tempo, né? O que ocorre nesses trechos? São duas perguntas, né? Aqui, ó, B e D, né? Eles estão paralelos aqui ao eixo X aqui, né? E aqui, no caso, tempo. Indica que a temperatura aqui, no caso, está constante, tá certo? E aqui também, ó. Ou seja, não vai ter um aumento de temperatura aqui, e muito menos aqui, tá certo? Porque isso é um aquecimento de algumas misturas, por exemplo, das misturas em gerais, no caso, essas temperaturas elas tendem a variar, tá certo? No caso aqui de uma substância pura, no caso da água, não vai variar, é constante, tá certo? E o que ocorre nesses trechos é que está acontecendo o processo, né? Eu falei para vocês que o processo aqui está em andamento, né? No caso aqui do D, a, a água ela está saindo do sólido, perdão, do líquido aqui para chegar ao sólido abaixo de zero, tá certo? Então aqui está o processo em andamento, do mesmo jeito aqui está saindo do gás para depois chegar no líquido aqui, tá certo? Item C. Em que trechos dos sistemas os sistemas são heterogêneos? Justifique. Eu acabei de falar um pouco dessa mesma resposta quando eu estava comentando anteriormente. Ó. Se aqui o processo está em andamento, né? E aqui também, e se você analisar a imagem que eu mostrei aqui, ó, que são esses trechos aqui que representam, né? Parecido com aqueles lá, só está ao contrário, né? O gráfico. Então aqui ele está, heterogêneo aqui e heterogêneo aqui também, porque o processo está em andamento, tá certo? Então procure lá a representação das letras que você vai entender, tá certo? Qual o trecho? A, B, C, D, bote aí, tá bom? E justifique, né? Justificativa é porque o processo está em andamento, a uma temperatura constante, né? Então ele vai ter todo esse intervalo aqui para acontecer. Tá ok? Depois, pessoal, eu faço o vídeo comentando as questões complementares que eu também
mandei para vocês, tá bom? Um abraço.